Lucas 16, verso 10, diz assim, palavra de Deus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, ou seja, as riquezas espirituais? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Finalzinho do verso 14. Ou melhor, vamos ler o verso 14 inteiro, que diz assim: os fariseus, ou seja, os religiosos, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, pelos méritos de Jesus nós estamos aqui essa tarde. E é pelos méritos dele que nós entramos na tua presença. E é o Espírito Santo que nos leva a ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que o Senhor já nos falou de tantas maneiras nessa tarde e noite, mas cremos que ainda há algo da tua parte a nos falar. Abre as portas do nosso coração. Ensina a gente o verdadeiro jejum. Ensina a gente a te amar de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e com as abstinências que forem necessárias. Todo ato de amor ao Senhor quase sempre envolve um sacrifício, mas esse sacrifício será sempre de louvor para aqueles que têm gratidão no coração. Eu oro para que seja o caso de todos nós e de cada um de nós. Revela-nos o Cristo nessa noite. Revela-nos a tua vontade pela tua palavra. Nos cura, nos santifica, nos renova e, sobretudo, nos dá um coração que ama o Senhor e por isso serve a Deus e ao próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar sobre um assunto do seu maior interesse hoje: dinheiro. Quem gosta de dinheiro aqui? O pessoal está com medo agora. As perguntas agora vão ser... Espera aí, deixa eu entender melhor o que é isso. Mas se você é normal, se você é humano, você deve gostar de dinheiro, né? Perguntaram para um judeu assim: o que você acha do dinheiro? Ele fala assim: eu fui rico e fui pobre. Ser rico é melhor. Sabedoria judaica isso aí, né? Porque o dinheiro é uma coisa que chama a nossa atenção, ele está no nosso dia a dia. A questão é a gente saber se o dinheiro ele é bênção ou maldição. Se o dinheiro pode ser bênção ou pode ser maldição. E já que você está surpreso com algumas coisas que eu já falei aqui hoje, talvez você se surpreenda ainda mais que Jesus e a Bíblia ensinou mais sobre dinheiro e posses do que céu e inferno. Entendeu o que eu estou falando aqui? Jesus ensinou mais sobre o dinheiro e o impacto do dinheiro e das posses na vida, mais do que sobre céu e sobre inferno. Por exemplo, a palavra dar na Bíblia, doar na Bíblia, ela é usada mais de 1.500 vezes. 1.500 vezes. A Bíblia fala mais sobre dar e doar do que fé,
mais sobre do que esperança, mais sobre do que amor e inclusive mais do que oração. É a sua Bíblia. É a Bíblia cristã evangélica. Isso por si só já deve justificar e revelar o quanto que esse assunto é importante na Bíblia e é importante nos nossos dias a dia. Há uma frase que é atribuída ao Ayrton Senna, o piloto que todos nós admiramos aqui, em que ele diz assim: o dinheiro é uma coisa curiosa. Quem tem muito está com muitos problemas porque tem muito. E quem tem pouco está com muitos problemas porque tem pouco. Confere isso para vocês? Não é curioso que isso aconteça? É impressionante como o dinheiro, ele tem capacidade de transformar as pessoas, ele tem capacidade de gerar alguma liberdade, mas também tem capacidade de aprisionar as pessoas. O dinheiro, ele pode ser usado para educar pessoas, mas ele pode ser usado também para aprisionar e comprar pessoas. O dinheiro, ele pode ser usado para você suprir as suas necessidades mais básicas, e você ser o senhor do dinheiro, mas o dinheiro também pode ser usado para escravizar você, e você ser o servo do dinheiro. Tudo isso, a Bíblia fala sobre essas coisas. E eu queria compartilhar em rápidos minutos aqui hoje, 5 coisas que a Bíblia fala sobre o dinheiro, e que pode mudar a sua relação com o dinheiro, com posses, com conhecimento, relacionamento familiar, sua profissão, sua carreira, seu relacionamento com o esposo. Se você observar o que a Bíblia está falando, algumas brigas comuns entre casais e famílias podem ser eliminadas. Você vai olhar a sua carreira de uma outra forma, você vai olhar para a sua profissão e o seu dinheiro de uma outra forma. Ou nós enxergamos o dinheiro como a sociedade sem Deus enxerga, ou nós enxergamos o dinheiro pelo prisma do reino de Deus. E é isso que eu quero me propor, ajudar a gente refletir sobre isso nessa noite aqui hoje. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que Jesus ensina no livro de Lucas que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso já é uma relação com o dinheiro. Essa história que você tem dito para a sua família, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pastor, que quando você tiver dinheiro, você vai se envolver com as coisas, eu queria dizer que você está mentindo para você mesmo. Amém ou não amém? Amém. Amém. Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia está falando, se você não é fiel no pouco, você também não será fiel no muito. Não se engane. Não se engane. Se você não ajuda ninguém enquanto você tem pouco, não se engane. Você não vai ajudar ninguém quando você tiver muito também. Porque a Bíblia está dizendo, quem é fiel no pouco, quem aprende no pouco, também leva isso para o muito. Jesus vai dizer aqui também para a gente que, se vocês forem dignos de confiança, aliás, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, do que Jesus está dizendo? O que é riqueza desse mundo? Dinheiro, posses. Se vocês não forem dignos de lidar com isso, como é que vocês serão dignos de lidar com as coisas espirituais, que têm valores muito maiores? Então, a relação nossa com o dinheiro, ela primeiro vai mostrar para a gente quem é a nossa prioridade, quem é o nosso Senhor e principalmente quem nós somos. E é por isso que eu quero compartilhar 5 princípios, e o primeiro deles eu quero colocar a perspectiva diferente do que você vê na sua empresa, nos seus negócios, em tudo que envolve dinheiro. A sociedade lá fora vai dizer que o dinheiro é algo que você merece, mas a Bíblia vai dizer que o dinheiro não é isso.
o dinheiro é uma dádiva de Deus. Repita comigo, o dinheiro é uma dádiva de Deus. O que é uma dádiva? Dádiva é algo que eu recebo não porque eu mereço. Presta atenção nisso. Dádiva é uma coisa que eu não recebo porque eu mereço, mas porque eu fui agraciado. Na Bíblia, dinheiro é uma dádiva. Sabe por que é uma dádiva? Porque o dinheiro não é dos seres humanos. Eu abri esse culto hoje lendo o Salmo 24. E o que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra, e tudo o que nela há. Isso inclui tudo? Inclusive o dinheiro? Pois é, você já está aprendendo que o dinheiro não é seu. Não é seu. Ele é uma dádiva de Deus. Tudo que existe na terra, no universo criado por Deus, é dele. Mas Deus, sendo bondoso, Ele resolveu compartilhar. E Deus compartilhou praticamente tudo conosco. Ele compartilhou o seu amor, a sua bondade, Ele compartilhou a natureza criada, Ele compartilhou os dons, Ele compartilhou um monte de coisa, inclusive o dinheiro. Então, o dinheiro é uma dádiva e você não é o dono, você é um administrador. Você não é dono do seu dinheiro, você é administrador do dinheiro de Deus que foi confiado a você. E se tudo é de Deus, como a Bíblia está ensinando, então quando se trata de riqueza, de bens, de posse, isso não tem nada a ver com meritocracia, ou seja, com mérito. Você não tem mais dinheiro ou menos dinheiro porque você tem mais méritos ou menos méritos. Você tem mais uma coisa ou menos porque foi a parte que lhe foi confiada por Deus. Se você tem dúvida para isso, deixa eu lhe explicar alguma coisa. Há pessoas pobres que trabalham das 5 da manhã até as 8 da noite, tem gente assim? E são pobres? Há ricos que também trabalham no mesmo período? Pois é, tanto o pobre quanto o rico trabalham no mesmo período. Um tem muito mais dinheiro e o outro tem muito menos. Agora deixa eu falar uma coisa para você, tem rico preguiçoso? Mas tem pobre preguiçoso também? Percebe que a questão não é essa? Tem gente que trabalha muito mais do que eu e você, e tem menos dinheiro do que eu e você. E vou dizer outra coisa, tem gente que trabalha menos do que eu e você, e tem mais dinheiro do que eu e você. É verdade ou não é? Estou falando alguma coisa para marcianos ou para humanos aqui? Então o dinheiro, embora você possa ter esforço, você possa buscar conhecimento e deve fazer, mas você não pode esquecer que a raiz disso tudo é graça. Porque tem gente que está fazendo o mesmo esforço que você e provavelmente não está ganhando dinheiro como você. Então a Bíblia vai dizer que o dinheiro é uma dádiva. Quer ver como é que Deus vai olhar isso? A Bíblia vai dizer assim: a quem muito foi dado, muito será. Como é que Deus vai cobrar a nós como prestação de contas em relação ao dinheiro? É o quanto de dinheiro chegou até você e o que você fez com ele. Para quem o dinheiro chegou pouco, pouco será cobrado nessa área. Para quem o dinheiro chegou muito, o que você acha que vai acontecer? Você já pensou como vai ser a cobrança para o Bill Gates? Será por isso que o Bill Gates, há muitos anos atrás, abandonou a Microsoft, a gestão saiu, fundou uma fundação, perdão aqui da redundância, uma fundação, e está investindo dinheiro com a mulher dele, a Melinda, numa instituição lá na África, pesado, para encontrar vacinas para curar as doenças tropicais na África. Esse cara é inteligente. Ele sabe que lhe foi dado muito, e que também lhe será cobrado muito.
E é por isso que ele resolveu, alguém falou para ele, ou ele conhece, isso não é mérito meu, isso é graça, isso é dádiva. Isso é dádiva de Deus, não é questão de mérito. Porque tem gente trabalhando tanto quanto eu e não ganhou dinheiro tanto quanto eu. Então eu tenho a responsabilidade de fazer que aquilo que é de Deus chegar às pessoas que mais precisam também. Amém, gente? Amém. Primeira coisa que você precisa saber, o dinheiro é uma dádiva de Deus. Segundo princípio bíblico. Aliás, eu estou no primeiro aqui, eu já estou imaginando você chegar em casa conversando com a sua esposa hoje, com o seu esposo. Então, sabe aquele dinheiro, o esposo ou a esposa, sabe aquele dinheiro que você não quer dar para mim? Nem seu ele é. Eu acho que vai ter umas DRs essa noite. Segunda coisa que a Bíblia diz, o dinheiro além de ser uma dádiva, e não tem a ver com mérito, o dinheiro é um teste. O dinheiro é um teste da vida. Aliás, o dinheiro é um dos grandes 3 testes da vida. Há 3 coisas que Deus nos deixou como um teste para tudo aquilo que chegou até nós. E sobre os quais nós prestaremos contas diante de Deus um dia. Quais são essas 3 coisas? Eu vou me deter só numa delas. Mas a primeira coisa é o seu tempo. O tempo não é seu também. O tempo é de Deus. O tempo é confiado a você para você administrar. É por isso que todos nós temos quantas horas no dia? Mas não parece que algumas pessoas têm 30? E também não parece que outras pessoas só têm 15? Se o tempo é o mesmo para todas as pessoas e é um teste de Deus, qual é o problema? O problema é que talvez nós estejamos sendo maus administradores de uma coisa que não é nossa. De quem que é? De Deus. Então essa é a primeira coisa. O dia que você chegar diante de Deus, ou se você for arrebatado para os céus, ou você morrer e estiver diante de Deus, a primeira coisa que Deus vai falar, como é que você fez com o seu tempo mesmo? Esse é o primeiro teste. Segundo teste, primeiro é o seu tempo, o segundo são as suas habilidades. Tem coisas que Deus deu para você e não deu para mim. E tem coisas que Deus deu para mim e não deu para você. Adivinha para quê? Para a gente ter que andar juntos. Porque tem algumas coisas que eu só vou ter acesso andando com você, e você só terá acesso andando comigo. Isso vai exercitar a nossa comunhão e a nossa mutualidade e interdependência. Então, o seu dom que você chama de teu, e a sua habilidade que você chama de teu, você está aprendendo que também não é seu. Até o final desse culto você vai sair sem muita coisa que você achava que era sua. Você já descobriu que o seu dinheiro não é seu, agora descobriu que o seu tempo não é seu, é verdade, não é seu. Ele só está com você para você administrar. E a terceira coisa que a Bíblia ensina, que também não é nosso, e que é um teste para a vida, é o din-din, a bufunfa. É um teste. E Deus dispõe, como esse terceiro teste para a vida, o dinheiro no mundo, a circulação de riquezas, porque tudo é de Deus. Só que ele, num mundo caído como o nosso, desde Adão, nós que somos filhos de Adão, a gente nunca mais experimentou justiça, equidade. A gente vive num mundo em que uns têm de mais e outros têm de menos. Graças a Deus que isso é só entre os não cristãos, não é verdade? O dinheiro é um teste da vida. Como é esse teste? A quem muito foi dado, muito será cobrado. O uso do dinheiro na Bíblia, ele vai definir uma coisa muito importante. O que é a sua prioridade na vida? O que você faz com dinheiro define o que é importante para você na sua vida. E olha como é trágico isso. Tem muita gente tão
tão envolvido com o estilo de vida, de ter e não de ser. Tem tanta gente querendo acumular hoje em dia, tem muito mais do que precisa, que as pessoas estão tão nessa que elas começam a se envolver, em buscar, aí a pessoa começa a trabalhar demais, se envolver demais, entra no sábado, entra no domingo, entra nos feriados, entra tudo, aí você pergunta para a pessoa assim, o que é mais importante para você? Ela fala assim, minha família. É mesmo? O dinheiro revela quais são as nossas prioridades. No que você usa ele, você está definindo o que é importante para você, mesmo que você esteja falando outra coisa. O que você está vivendo é que mostra de fato qual é a sua relação de prioridade na vida. Então o dinheiro para Jesus e para a Bíblia é um teste. Quer ver como é o teste? Jesus disse assim, vocês não podem servir a dois. Quem são os senhores? Deus e Mamon. A Bíblia chama o dinheiro de uma divindade, ou mais, de uma potestade. Sabe o que é a potestade? Potestade é um poder espiritual. É um poder espiritual que você não fica inerte a ele. Ele causa domínio, sem você perceber. O dinheiro causa possessão. Tem gente possuído pelo dinheiro. Conhece gente assim? Possuído. E é um tipo de possessão que é difícil sair. Tem demônios que você bota a mão na cabeça do jeito, ele estribucha, cai no chão, você expulsa em nome de Jesus, ele está de pé e está limpo e curado, salvo, abençoado, liberto. Agora, gente possuído por dinheiro, não. Você ora, o cara nem se mexe. Mas ele é dominado por um poder espiritual. A Bíblia está dizendo é isso. E como é que a gente faz para não estar na mira desse poder espiritual? É você lembrar que o seu dinheiro, o seu salário, os seus negócios, tudo aquilo que chegou até você como recursos, é um teste para a sua vida. E vai chegar um momento que você vai estar diante de Deus, e a segunda pergunta é, não só o que você fez com o seu tempo, mas o que você fez com o seu dinheiro. O seu conhecimento é um teste. Se você vai reter para você ou vai distribuir. Sabe a sua casa, o seu carro, os seus estudos, a sua disponibilidade, tudo isso é um teste. Não são seus, são de Deus. Eles estão colocados diante de você para você administrar como um teste de mordomia. Essa palavra a gente não usa muito hoje em dia, mas o que é um mordomo? Todos sabem aqui o que é um mordomo? Nos filmes mais antigos se mostra. É aquele senhor, normalmente é um homem, às vezes é uma mulher também, em que o dono da casa, normalmente alguém que é rico, coloca toda a responsabilidade da casa para ele administrar. Então ele cuida se vai ter comida, se não vai ter, se pagou a luz, se não tem, se pagou os empregados, se não vai ter. Ele é o administrador, mas ele é o dono? Quem é o dono? É o dono. O mordomo não é dono. E ele não só tem que usar bem os recursos, mas ele tem que usar bem os recursos. Ele usa o recurso, mas tem que usar bem os recursos. Por quê? Porque o dono confiou a ele aquilo. Então diga assim comigo, o dinheiro é uma dádiva, mas também o dinheiro é um teste para a vida. Terceira coisa, mais uma coisa que eu vou tirar de você nessa noite. Eu não, a Bíblia é sagrada. A Bíblia vai dizer que o dinheiro não é teu. Apenas foi confiado a você. E porque o dinheiro não é teu nem meu, e foi confiado a mim e a você, daí tem algumas implicações. Tudo que não é meu, eu preciso cuidar, e cuidar muito bem. Por quê? Porque não é meu. Porque não é meu. Quando alguém coloca algumas coisas aos seus cuidados, fala assim, olha, isso é uma coisa muito preciosa para mim, mas eu vou viajar, eu vou fazer alguma coisa importante, e eu confio em você, você guarda para mim, o que essa pessoa está querendo dizer para você?
que ela confia em você e que está dando a você uma preciosidade e ela espera que você cuide como? Bem. Bem. É isso que Deus fez com a gente, com o dinheiro. É algo importante para Deus. E Deus confiou a mim e a você, e para isso a gente precisa cuidar bem. Segunda implicação, se é uma coisa que não é minha e não é sua, é de Deus, precisa ser bem administrado. Cristão que não administra bem o dinheiro está pecando contra Deus. Não é só contra você e só contra a sua família. Porque não é seu. E se não é seu, precisa ser bem administrados. Veja só, vou dar alguns exemplos práticos aqui. Eu não sei se eu vou expor a vocês, mas deixa eu tentar aqui. Quantos de vocês estão fazendo planejamento financeiro familiar para os próximos 5 anos? Que bom. Mas dá para perceber que muito pouca gente está fazendo isso. E eu preciso dizer para você que a Bíblia ensina você a fazer isso. Ah, mas espera aí, pastor, a Bíblia não diz para a gente só cuidar do hoje, que o amanhã pertence a Deus? É. O amanhã pertence a Deus, mas o planejar pertence a você. Você planeja e submete a Deus. Mas é nossa obrigação planejar, cuidar bem, cuidar da educação dos filhos. É nossa obrigação direcionar bem os recursos que chegaram para nós. Por exemplo, nós estamos agora no mês de novembro. Em janeiro, todos nós vamos ter umas coisas que a gente gosta muito, que normalmente vem com a inicial I. Sacou? Imposto. Me ajuda a lembrar quais deles vão chegar aí. IPVA, IPTU. Hã? E o quê? E shopping center. Ih, acabou o dinheiro e não acabou o mês. Esses Is vão chegar. Vai chegar a matrícula da família, da criança. E tem umas escolas que eu não sei porque faz matrícula 3 vezes no ano. Eu não consigo entender isso. E você tem que pagar. Vai chegar tudo isso. Vai chegar o material escolar. Vai chegar a conta do cartão de crédito do ano de dezembro. Que você fez o que mesmo? Você estourou, não é isso? Vai chegar tudo isso. E o que isso exige? Você vai lembrar que o dinheiro não é seu. É de Deus. E você tem que administrar. O que você precisa fazer? Uma palavrinha chamada planejamento. Por quê? Porque você vai prestar conta disso a Deus. E tem mais. Se o dinheiro não é nosso, é de Deus, quem define o objetivo dele não somos nós, é Deus. Então ele precisa ir para o objetivo certo. Porque a Bíblia, inclusive, desconhece o conceito de indivíduo. É outra coisa que eu acho que você vai sair daqui hoje coçando sua cabeça. Deus não conhece, ou a Bíblia não reconhece, o conceito de indivíduo. Então, você, conforme a Bíblia ensina, quando você ora, a oração correta não pode ser um Deus pessoal, no sentido de personal. Quer ver a prova disso? Como é que Jesus ensinou eu e você a orar? Pai, não é Pai meu? Hã? A Bíblia não está ensinando Pai meu? O Pai é nosso. E o pão de quem é? Também é nosso. Não pão meu. O pão é nosso. Por quê? Porque o pão é de Deus. E Ele distribui entre os seus filhos. A implicação que o dinheiro não é nosso, vai ter que lembrar a gente de que nós somos administradores e que Deus espera que você gaste bem e corretamente o seu dinheiro. Você quer ver uma coisa que a gente começa a gastar mal o dinheiro? Coisa prática para a família aqui. Assinaturas. Você não recebe e-mail todo dia pedindo para você assinar alguma coisa? Assina a TV a cabo. Assina o plano do celular para aumentar. Assina o que mais? A revista que você não vai ler nunca. Não é verdade? O que mais que você assina? Vai assinando. Assina um plano que alguém te enganou, que se você comprar o plano, você vai ser sorteado para viajar para Paris.
e você não consegue nem chegar em Carapicuíba com esse plano. Mas você está pagando esse negócio, e vai pagando de lá, é 5 de um lado, é 50 do outro, é 80 do outro, é 120, quando você vai ver, tudo isso é muito maior, e você vai comprando a prestação. Casas Bahia está fazendo o som, não sei do que, o smartphone, em 89, aí você fala, 89, custa quanto a prestação? Custa R$17, pastor. Vamos fazer, R$17, vamos fazer. Só que já é a prestação número 58 de coisas que você fez, de coisas R$17. Quando junta tudo isso, vai dar o quê? Má administração de algo que não é seu. Amém? Está saindo amém. O dinheiro não é mérito, o dinheiro é dádiva. Segunda coisa que a Bíblia diz, o dinheiro é um teste para a vida. Terceira coisa, o dinheiro não é seu nem meu, é de Deus, e nos é dado para administrar. Quarta coisa, que talvez vai também chamar a sua atenção. Conforme a Bíblia, o dinheiro não é neutro. Isso tem implicações. Isso tem implicações. Olha só, se eu pegar esse papel aqui, deixar cair no chão, talvez você não leve isso muito a sério, não dê atenção. Mas se eu pegar uma nota de... Obrigado, Rogério, obrigado. Olha como não é neutro. Vocês não falaram nada desse papel aqui que eu peguei. O coitado está aqui solitário, sozinho, ninguém falou nada. Mas foi ver uma notinha, que nota é essa aqui? Vocês nem estão vendo pela cor, já sabe, está tão familiarizado com isso. Ele não é neutro. O dinheiro funciona como uma pessoa, é uma coisa que funciona como uma pessoa. Você está andando na rua, você vê um copinho que devia estar no lixo e alguém jogou na rua. Você vê um copinho, você passa por ele, você pega? Nem lembra que é o copinho. Mas se tiver uma notinha de vintão, o que você faz? Você para. O dinheiro não é neutro, ele funciona como uma pessoa que chama atenção, uma pessoa que chama a sua melhor atenção. Quais as implicações disso? Posso ficar com essa aqui? Não. Está vendo como é neutro? O Rogério não quer deixar ele comigo, porque não é neutro. Se fosse esse papelzinho aqui, ele não deixava comigo? Eu nem preciso falar mais sobre esse item, porque esse exemplo já fechou. O dinheiro não é neutro. E por que ele não é neutro? O dinheiro é como uma energia de alta tensão. Olha aqui, olha para mim, eu vou explicar uma coisa para você. A energia em si, ela não é um problema, principalmente de alta tensão. Por quê? Porque uma carga de muitos volts, se ela bem direcionada, ela vai mover usinas hidrelétricas, grandes turbinas, ela vai movimentar uma série de coisas com benefício para várias pessoas. Mas o que acontece se só uma pessoa pegar um fio de alta tensão de não sei quantos mil volts e tocar lá? Isso é o dinheiro. O dinheiro funciona como uma energia de alta tensão. Se ele ficar concentrado, ele tem a tendência a matar a pessoa. Ele precisa circular, ele precisa ser distribuído, ele precisa ser compartilhado. E talvez você esteja pensando, pastor, mas isso aí não é comunismo? Não. Eu vou explicar no outro ponto que a Bíblia, ela nem homologa capitalismo e nem homologa o comunismo. Nenhuma das duas coisas. A Bíblia está acima de sistemas econômicos. Mas antes disso, eu quero dizer que a riqueza e o dinheiro nunca é neutro. Quer ver uma coisa? As pessoas tendem a fazer mais amigos com quem tem dinheiro ou menos dinheiro? Não, eu digo as pessoas do mundo, não as pessoas da igreja. A igreja não faz isso. Estou falando alguma coisa muito estranha aqui? Quando chega em casa uma pessoa que tem mais dinheiro e uma pessoa que tem menos dinheiro, quem você recebe rápido? Não, pode entrar aqui, peraí, vamos arrumar a casa aqui. Quem que está chegando? Não, o cara que tem um... Não, tem que ter um refrigerante gelado, tem aqui. Aí o coitado do pobre chega na sua casa, toca o cachorro em cima dele, dá água quente pro cara.
O dinheiro não é neutro, é um poder espiritual que a gente tem que estar atento a ele, porque ele pode aprisionar as pessoas. Jesus disse isso: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. É um poder espiritual, é uma potestade. E essa relação com ele nunca é neutra. Quando eu sei que o dinheiro está assumindo o domínio sobre mim, quando eu começo a tratar as pessoas como coisas e as coisas como pessoas, o dinheiro já está dominando quando a gente passa por essa experiência. Quer ver uma experiência? Você compra um carro novo, ou uma bicicleta nova, ou qualquer coisa nova, não ia falar uma coisa, deixa pra lá. Qualquer coisa nova. Aí o seu filho está brincando, e seja um carro ou uma bicicleta, e ele vai lá e a bola caiu, ele chutou, riscou um pouquinho, o que você faz? Você ama mais pessoas ou coisas? Será que vem uma surra na criança por causa disso? Ou no máximo ficar de mau humor com ela durante 2 dias? Isso é um sinal que o dinheiro já está exercendo domínio. Domínio. Olha a relação marido e mulher em casa. Bem, compra uma coisa para mim. Não é revelação não, irmão. É a pregação da Bíblia só. Dependendo da análise, a esposa pode ficar 3 dias. 3 semanas, né? Sem uma relação de amor, de amizade e de contato. E se o homem não for sensível, de repente sendo uma coisa importante, acontece do outro lado isso. Então, a Bíblia está ensinando que o dinheiro, ele vai influenciar nos relacionamentos, na valoração das pessoas, e se você não se cuidar, você começa a ser uma pessoa que começa a tratar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E o que você tem uma hora muda. Quem você é não muda, porque é o que você é. Quem é fiel, olha, não é quem tem. Quem é fiel no muito, é num pouco. É num pouco, é no muito. Agora, quem tem e é fiel porque tem no muito, quando tem pouco, o que acontece? Fica depressivo, xingando, chutando o cachorro, brigando com a mulher, brigando com o patrão. Quinto e último princípio da mensagem de hoje, que a Bíblia diz: primeiro, o dinheiro não é, deixa eu ver se vocês estão lembrando, ou melhor, o dinheiro é uma dádiva. Segundo, o dinheiro é um teste na vida. Terceiro, essa é a parte mais difícil, né? O dinheiro não é meu. Quarto lugar, o dinheiro não é neutro. E quinto lugar, o dinheiro deve ser um instrumento de justiça. Veja bem, Jesus nos ensinou qual devia ser a prioridade da nossa busca nessa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que nós precisamos, que é legítimo, que nós queremos, que nós gostamos, vos serão. Mas o que vem na frente? O reino de Deus e a sua justiça. E o que é a justiça do reino de Deus? Veja, promover a justiça não é necessariamente forçar a igualdade. O nome disso é comunismo ou socialismo. Promover a justiça é você não promover necessariamente a igualdade, mas é você promover a dignidade. Olha como Jesus coloca por terra as nossas concepções sobre a vida e dinheiro. Jesus conta uma história que um homem ia contratar trabalhadores, e ele vai na praça, contrata um às 6 horas da manhã, um outro às 9 horas da manhã, o outro ao meio-dia, o outro às 3 da tarde, e um último às 5 da tarde. Então olha, 6, 9, 15 e 17, o dia terminava às 18. Chegou no final do dia, esse senhor foi para os trabalhadores e fala assim: começa a pagar primeiro os que chegaram por último. O pessoal já ficou incomodado com Jesus. E eles ficam mais incomodados que quando o dono da fazenda vai pagar o que chegou 5 da tarde, ele dá 1 denário, que equivale a 1 diária de trabalho.
Não sei, vamos pensar hoje aqui, um dia de trabalho custa R$100. O cara trabalhou às 5 da tarde e recebeu R$100. Aí o cara que começou a trabalhar às 3 da tarde, já deu uma olhadinha e falou, pô, se o cara trabalhou 1 hora, ganhou o dia inteiro, estou na boa. Aí o Senhor vai e paga quanto para ele? Os mesmos R$100. O cara fica de beiço grande, cabeça inchada, João. Aí o cara fala assim, não, mas o Senhor vai corrigir, porque o outro começou a trabalhar meio-dia, não é possível. Aí o Senhor vai e paga o quê? R$100 de novo. Chega no último que chegou às 6 da manhã, quanto é que ele recebe? R$100. Eu sei que essa parábola causa em nós um senso difícil. Você fala assim, mas não é possível. O cara chegou 5 da tarde, o outro chegou 6 da manhã, sol quente o dia inteiro. Mas aí Jesus choca a gente porque a parábola continua. E ele chega para um grupo de pessoas que não foi trabalhar e fala assim, ei, por que vocês estão aí na praça? Não foram trabalhar. E eles respondem assim, ninguém contratou a gente. Olha que coisa interessante, o que Jesus está ensinando? Que o ser humano, ele não vale pela produtividade. O ser humano vale pela dignidade que lhe é intrínseca. Quer ver uma coisa? Todos os trabalhadores dos 6 às 5 da tarde, provavelmente não tinham família? Provavelmente não tinham o que comer? E o que é a diária? A diária é o sustento básico de uma família num dia. Todos precisam comer? Todos precisam se alimentar? Pois é, o reino de Deus é assim. Enquanto as pessoas não tiverem o mínimo necessário para a dignidade, precisa ser repartido. E depois que as pessoas tiverem dignidade, aí cada um vai trabalhando as coisas, mas sempre com generosidade. O que é generosidade? Deixa eu explicar para você. Generosidade é uma coisa que você tem que fazer uma coisa, você está com dúvida se é justo ou não justo. Você vai pagar alguém. Você fala assim, eu não sei se, sei lá, se isso valia, se eu combinei R$50 ou R$60, estou com dúvida. O que faz o generoso? Na dúvida, dá a maior parte. Isso é generosidade. Quando você prometer alguma coisa ao seu filho e ficar com dúvida, seja generoso. Quando você tiver prometido alguma coisa ao seu empregado, seja generoso. Quando você combinar alguma coisa com seu irmão, seja generoso. Na dúvida, dê a mais. Esses dias alguém perguntou para mim se alguém devia dar o dízimo do bruto ou do líquido. O que você acha que eu respondi? Gerou dúvida? Seja generoso. Você nunca vai estar dominado por uma entidade espiritual chamada mamon, dinheiro. Por quê? Porque você está vacinado com uma vacina chamada generosidade. Amém, gente? Agora deixa eu animar você. Você que já perdeu tudo nessa noite aqui. O tempo não é seu. Os dons não são seus. E você descobriu que nem o seu dinheiro é seu. Mas tem algumas coisas que são suas. E eu queria deixar você contente, porque a Bíblia ela é assim. Ela aperta a gente e depois nos dá esperança. A Bíblia vai ensinar que Deus nos dá dinheiro para 2 coisas. Olha que coisa legal. Deus nos dá dinheiro para 2 coisas. Primeira coisa que Deus nos dá dinheiro é para a gente usar o dinheiro na gestão da própria vida. Para fazer as coisas que você gosta. Por exemplo, você gosta de tomar sorvete? Dia calor como hoje? Pois é, o dinheiro é para isso. Gosta de viajar? Carapicuíba, alguém quer ir aí? Tadinho de Caraca. Caraca está aqui perto da gente, né? Dinheiro é para isso. Gosta de jantar à noite com a sua esposa? O dinheiro de Deus também é para isso. Gosta de fazer cursos para conseguir conhecimento? O dinheiro é dado para isso também. Aliás, a Bíblia vai dizer que as coisas boas que Deus nos dá, nós devemos desfrutar usando o dinheiro. Comprar uma roupa, um sorvete, uma bike para vir na pedalada do bem aqui. Almoçar com um amigo, viajar quando possível, fazer um curso, comprar um livro, comprar um carro. Você está vendo aqui? Tem mensagem de prosperidade nessa igreja.
Eu não vou orar pela sua chave não, mas você pode comprar o carro. Orar para Deus guardar você e você ser generoso. E aquela oraçãozinha, conversa fiada que você fez, que quando comprasse o carro ia dar carona para os outros, Deus vai provar você nisso aí. Para ver se você dá carona mesmo. Eu estava querendo enganar Deus com esse negócio. Então Deus dá dinheiro, fala assim comigo, Deus me dá dinheiro para eu usufruir das coisas boas da vida. Essa é a primeira coisa. Amém, gente? Olha, estamos contentes. Agora a segunda coisa para que Deus te dá dinheiro. Ai, Jesus. Deus te dá dinheiro para você ser generoso. Só tem essas duas coisas na Bíblia as quais Deus te dá dinheiro. Uma é para você cuidar de você, da sua família, se preparar, se educar, se divertir quando necessário, para você se preparar para o trabalho, para tudo isso, para chupar sorvete, para viajar, para descansar, para tudo isso. Mas Deus também te dá dinheiro para você ser generoso. E o que é ser generoso? É não tratar as pessoas e as coisas da vida pelo que elas merecem, mas pelo que elas precisam, que lhes confere dignidade, como seres humanos à imagem de Deus. Isso é promover a justiça. É por isso que eu comecei esse culto dizendo que justiça não é você quebrar um galho para alguém. Quando a gente cuida de uma criança do Instituto Atos, que a gente pega ela numa comunidade carente, a gente dá um uniforme para ela, a gente ajuda ela a se educar musicalmente, ajuda ela nós não estamos fazendo quebrando o galho dela, nós não estamos fazendo isso, nós estamos promovendo justiça, porque o trabalhador é digno do seu salário, e Deus não age por produtividade, Deus age por dignidade. O trabalhador das 6 ganhou o mesmo que o trabalhador das 5. Por quê? Porque eles precisavam comer. Porque todo mundo precisava comer. É assim que Deus trata o dinheiro e que a Bíblia trata o dinheiro. Como é que eu sei que eu estou promovendo justiça no reino de Deus, que está sobre a minha responsabilidade? Eu falo essas 3 coisas e vou terminar. Eu sei que eu estou promovendo justiça quando a minha relação com o dinheiro, que eu já aprendi que não é meu, revela a minha gratidão a Deus. Quando alguém está tratando bem o dinheiro, quando é alguém que aprende a ser grato a Deus. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no... Se você está ganhando R$800 por mês, aprenda a ser grato a Deus. Para de murmurar. Para de reclamar da vida e dos outros. Porque se você for grato a Deus com 800, quem sabe daqui a algum tempo, a boa mão do Senhor esteja sobre você e você vai ganhar R$8.000 por mês. Para continuar sendo grato. Quando eu sei que eu estou lidando bem com dinheiro, quando eu aprendo a ser grato, seja qual for a quantidade de dinheiro que Deus disponibilizou para a minha vida, amém, gente? Amém. Isso é a justiça do reino. Segunda coisa que eu sei que eu estou lidando bem com dinheiro, é quando a relação com o dinheiro revela as prioridades da minha vida. Se Deus abençoou você, se Deus fez fluir riquezas e posses a você, e você acha que tudo isso é seu, e você acha que isso é só para o seu uso, você está definindo quem é a prioridade da sua vida, você mesmo. Sabe qual é o problema de quem usa a sua vida como prioridade para si mesmo? Isolamento, depressão e falta de sentido para a vida. Quem é que está pulando de apartamento em São Paulo? É gente rica. Quem é que está jogando bebê para fora dos apartamentos? É gente rica, que está centrado em si mesmo, que usa todas as coisas apenas para si mesmo, e não é capaz de enxergar que a sua prioridade de vida está errada. Porque a Bíblia, Jesus resumiu todos os mandamentos da Bíblia em 2 coisas: amar a Deus sobre... E quem mais?
Então quem é o foco da vida? Deus. Eu manifesto o amor a Deus, e o próximo eu manifesto o amor de Deus ao próximo. Essa é a prioridade da vida. Porque se a gente fizer o que a Bíblia está fazendo, olha que interessante. Se essa é a minha prioridade, eu vou usar aqui o exemplo do Diego. Se o Diego passa a ser a minha prioridade como um ser humano à imagem de Deus, e eu vou direcionar o amor de Deus a ele, o que vai acontecer na hora que a gente estiver pensando dele em relação a mim? A prioridade dele não vai ser ele, vai ser eu. Vai ser você. Vai ser você. Vai ser você. Então a equidade de Deus vai resolvendo esse problema. Então o dinheiro mostra quais são as minhas prioridades. Você quer ver uma coisa? Você tem agenda? Agenda de papel ou eletrônica? Sabe qual é a sua prioridade? Olha na sua agenda. Se é reino de Deus mesmo. Se é a justiça de Deus mesmo. Olha onde você está colocando o seu dinheiro, o seu tempo e as suas habilidades. Olha para lá. Não adianta o que você fale ou o que eu fale. O uso do tempo, do dinheiro e dos dons vai revelar quais são as nossas prioridades e quem é o nosso Deus. Se é o Deus Altíssimo ou se é Mamon. A minha relação com Deus, ou melhor, com o dinheiro, revela a minha fé em Deus quanto ao futuro. Uma perguntinha incômoda para você. Você crê em Deus? Amém. Não tem medo não. Você é crente, você crê em Deus. Você tem fé? Amém. Tem mesmo? Amém. O seu futuro está na mão de Deus? Amém. Por que você não está dormindo à noite? Por que você está com ansiedade? Por que você está dizendo assim, se Deus não resolver até amanhã, eu resolvo? A nossa relação com o dinheiro vai mostrar se nós cremos em Deus mesmo, ou nós só falamos que cremos em Deus, e a gente age antecipadamente. Quem anda no tempo de Deus, nunca chega atrasado, e nem adiantado, porque há tempo para todas as coisas debaixo do... Quem compreende isso, entende que inclusive o dinheiro tem a ver com a ceia do Senhor que nós vamos participar agora. Como assim, pastor? Dinheiro e ceia não combinam, a Bíblia diz que combina. Porque nós vamos ver que um homem, por amor ao dinheiro, entregou o Filho de Deus, o Salvador do mundo, por 30 moedas de prata. Sabe o que significa 30 moedas de prata? O preço de um escravo. Isso comprou a vida do Filho de Deus. Judas amou mais 30 moedas de prata, o preço do escravo, do que o Redentor do universo. É por isso que Jesus vai dizer assim, ou vocês amam a Deus, ou amam Mamon. Mas eu quero terminar essa mensagem de forma esperançosa. Porque Deus é especialista em transformar mal em bem. Porque lá na cruz de Jesus, o Filho de Deus sendo dono de todas as coisas, nós lemos Salmo 24, Ele é o dono da terra e de tudo que existe na terra, de todas as riquezas, Ele sendo dono de todas as coisas, o que Jesus fez? Ele poderia doar todas as coisas para se livrar da cruz. Aliás, Satanás propôs isso a ele. Mas o que Jesus fez? Ele deu a única coisa que em tese ele não poderia dar: a sua vida. Essa lição do Redentor entregando a si mesmo e sendo crucificado, porque um homem vendeu a sua consciência por 30 moedas de prata, nos leva a pensar hoje que a nossa relação com o dinheiro como mal ou bem, como bênção ou maldição, tem a ver em a gente definir quem é o Senhor da nossa vida. E o nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas habilidades vão definir. Levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu aprendi hoje que o dinheiro é uma dádiva, que inclusive ele não é meu,
ele é um teste para a vida. Ele não é neutro. E que ele deve ser usado para promover a justiça. Toda vez que eu não faço isso, eu estou extraindo os propósitos que Deus tem para o dinheiro. Me livra disso, em nome de Jesus. Esse ato de Deus de se revelar na cruz, e do qual que nós vamos participar da ceia do Senhor agora, não só é um ato de redenção, mas é um ato pedagógico, que ensina o quê? Que ensina que pessoas valem muito mais que coisas. Use as coisas para servir pessoas. Não use as pessoas para servir coisas. Fazendo assim, o dinheiro não será uma maldição, não será o teu Deus, mas será uma bênção para promover o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.